Não, gente, sem condição. Vamos falar desse livro? A Experiência da Mesa, o segredo para criar relacionamentos profundos, da David Titus. Esse livro mudou muita coisa na minha vida. Muita coisa na minha vida real. Eu li esse livro indo para uma viagem no ano passado, no final do ano passado. E dentro do carro, enquanto eu li o livro, eu me emocionava com o que estava escrito aqui. E eu só pensava, meu Deus, mulheres precisam ler esse livro, mulheres precisam ler esse livro, mulheres precisam ler esse livro. E aí eu criei um clube de leituras, inclusive ele está acontecendo. E foi o primeiro livro que a gente leu. E eu quis trazer ele para cá para deixar registrado o meu amor, minha gratidão por esse livro de verdade, assim vocês vão entender. Dave, a nossa escritora, a mulher que escreveu essas palavras maravilhosas, ela dedicou sua vida para falar sobre mesa. A escritora dessa maravilhosa obra, a Dave, vou chamar de minha amiga Dave, porque assim virou amiga, sério. Ela dedicou a sua vida para falar sobre a experiência da mesa. Os seus últimos projetos em vida ainda falavam sobre a experiência da mesa. E é um projeto que ele passou de mulheres para mulheres, como a sua filha, que ainda continua fazendo o trabalho que ela fazia aqui. Esse livro, ele me mostrou sobre a importância da mesa. E querendo ou não, esse é um momento onde a gente acaba negligenciando, né? É muito mais fácil a gente comer em pé, vir pro sofá para comer, assistindo alguma coisa, comer trabalhando, né? Quem nunca fez isso? E ela vem nos mostrar, através da Bíblia, a importância da mesa. Se você for ler aqui a orelhinha do livro, vou ler para você. Quando comecei a perceber que a Bíblia fala com frequência sobre a importância da mesa, decidi ampliar minha busca para saber se estudos históricos e científicos confirmavam o que eu estava descobrindo acerca do que gera relacionamentos mais profundos e significativos. O começo do livro é basicamente a Dave provando pra gente, porque ela não trouxe só ideias da cabeça dela. Ela provou pra gente na Bíblia que a mesa é um projeto de Deus. Tem um capítulo que é somente sobre isso, sobre o tabernáculo, a maneira com que Deus mandou construir a mesa, a maneira com que Deus mandou colocar as coisas em cima da mesa. Tudo isso com um significado. E a Dave vem nos mostrar que isso é algo que a gente precisa viver todos os dias. Como ela sempre fala no seu livro, do começo ao fim. Sentar à mesa todos os dias é convidar Deus para sentar com a gente ali. A mesa deve ser um lugar de cura física, onde nós matamos a nossa fome, e de cura espiritual, onde abrimos o nosso coração, onde conversamos sobre como foi o dia, onde oramos um pelos outros. E é incrível o poder que isso tem. Depois que isso virou na minha cabeça, né, que essa chavinha virou na minha cabeça, os meus relacionamentos, a maneira com que eu sento à mesa mudou. E de verdade, eu tenho colhido muitos frutos depois que eu entendi isso. Porque muitas vezes a gente vive tão no automático, que a gente acaba esquecendo de convidar Jesus para algo simples, como sentar à mesa. Então, quando eu vou receber alguém aqui em casa, não é só mais uma noite onde eu tenho que receber alguém aqui em casa. Não, na verdade, agora eu me preparo para isso, sabe? Eu oro por esse dia, eu preparo o ambiente. Tudo para que o Espírito Santo se faça presente, seja bem-vindo e se sinta à vontade para fazer a obra. Esse livro para mim foi tão importante que eu comprei um caderno para anotar as coisas que me vinham na cabeça quando eu lia o livro. Então, eu tenho muitas anotações aqui sobre o livro que vale a pena ser compartilhado. A gente vive em uma divisão muito engraçada e muito ruim, na verdade, né, sobre mesa. Onde de um lado a gente tem pessoas super neuróticas de que tem que ser uma mesa muito linda, muito chique, muito com as melhores coisas, e do outro lado a gente tem pessoas que não se importam nem um pouco com aquilo ali, faz do jeito que quiser e quando faz, enfim. E todos os dois lados estão errados. Nós não podemos nem ser negligentes, também não precisamos ser tão chatos quanto aquilo ali. Na verdade, o que a gente precisa é ofertar o hoje para Jesus, é entregar o nosso hoje para Jesus. Então, se você tem louças lindas, uma mesa linda, tudo bem, sabe? Monte a sua mesa e convide o Espírito Santo para sentar. Mas o mais legal desse livro é que a Dave não fala somente sobre isso. Ela dá algumas dicas de como montar uma mesa, de como fazer noites divertidas, mas uma das coisas que ela mais fala é: seja numa cabana ou em mansão, uma morada de qualquer tipo se transforma em lar quando as pessoas passam tempos juntos ali. Então não importa se é uma mansão linda com talheres e taças e enfim, um monte de coisa chique, ou se é um lugar simples, onde você só tem um lugarzinho para sentar, um prato para comer e tá tudo bem.
Se ali naquele lugar simples você tem tempo para sentar com os seus e convida o Espírito Santo para estar ali naquele lugar, aquilo ali se transforma em lar. Aquela mesa se transforma em um lugar de cura. É muito legal porque a Dave fala sobre uma outra coisa que eu acho super interessante, que é ocupar a agenda. E ela não fala só sobre coisas do mundo. Ela fala, por exemplo, sobre pastores ou pessoas, né, que têm um cargo dentro da igreja, que na segunda-feira tem um grupo de oração, aí na terça-feira tem uma outra coisa, aí na quarta tem outra, na quinta tem outra, na sexta tem outra. Sábado é o culto o dia todo, domingo tem o culto de domingo. E aí essas pessoas pensam que estão ocupando sua agenda com coisas de Deus, mas esquecem de ter tempo de fazer coisas aqui dentro de casa, como sentar à mesa com a sua família. De nada vale gastarmos a nossa vida com essas coisas se o principal nós não estamos cuidando. E eu fico muito feliz de saber que a Dave fala isso. Sabe quando você está pensando muito sobre um assunto e você fala, não é possível, gente, que é isso mesmo que eu estou pensando. E aí quando vem alguém e fala a mesma coisa. Deus, como se Deus estivesse falando sobre o mesmo assunto para várias pessoas, foi exatamente isso que eu vivi lendo esse livro. Não só com a Dave dando seus exemplos de vida, mas também como eu conversava com outras meninas, outras mulheres casadas, e elas falavam, nossa, Mar, eu tô pensando a mesma coisa, eu acho que isso tem a ver, né? Eu acho que não é coisa da nossa cabeça. É incrível como Deus, ele fala sobre um assunto para diversas pessoas diferentes, para que elas não se sintam loucas, talvez, pensando sobre esse assunto, falando, não é possível, isso é coisa da minha cabeça. Uma outra coisa que ela fala, que diz muito sobre o vídeo que eu falei, sobre tudo é para tua glória, com relação ao serviço da casa, é que uma sociedade doente, ela vem, provavelmente, de uma família que não se senta à mesa. E eu achei isso incrível. E pensar isso é muito incrível. E ela dá vários exemplos aqui no livro de pessoas que tiveram consciência disso, de que elas foram negligentes ao sentar à mesa só depois que elas viram o casamento acabando, filhos perdidos, filhos que não confiam em seus pais. Tudo isso por negligenciar a experiência da mesa. Tudo isso por negligenciar o sentar à mesa. E talvez isso gere um pouco de ansiedade em nosso coração, só por pensar que, nossa, mas eu trabalho fora o dia todo, ainda tenho que chegar, ainda tenho que fazer isso. E é legal porque a Dave, em momento algum, traz peso sobre isso. Na verdade, ela mostra o problema e traz inúmeras soluções. Só quem não entende isso é quem não quer. Por exemplo, ela usou de exemplo pessoas que não têm tempo a semana toda para fazer esse momento de refeição juntos à mesa. E ela fala, por que vocês não se organizam para pelo menos uma noite? Tem um capítulo que ela fala só sobre organização e isso é incrível, porque muitas vezes alguns livros eles vêm, nos atacam de todas as maneiras, né? Mostram o nosso pecado, nosso lado mais sombrio e falam, fica com essa daí, agora você se vira. E a Dave não, ela fala, olha, você está negligenciando a mesa, isso pode afetar o seu casamento, a criação dos seus filhos e assim futuras gerações, mas deixa eu te mostrar a solução. Você vai fazer isso, isso e isso. Isso é incrível. É uma leitura muito fácil, é uma leitura muito gostosa, é uma leitura que quando você vê, você já leu 3 capítulos de uma vez. E é muito legal. No fim de cada capítulo, ela sempre deixa uma reflexão para você fazer. Então, por exemplo, ela traz perguntas de por que você tem negligenciado a mesa? Cite alguns motivos. Cite um motivo que vai fazer você organizar a mesa novamente, sem contar alguns exemplos que ela dá de como fazer noites criativas, um jantar criativo, como convidar os seus filhos e marido a fazer parte não só do estar na mesa, mas o organizar a mesa e o depois limpar a mesa também. Isso é muito, muito, muito legal mesmo. Eu sempre gostei de receber pessoas aqui em casa, mas depois de ler esse livro eu confesso que eu nunca mais vou receber ninguém da mesma maneira. E volto a falar, não é uma mesa linda com talheres e taças e coisas chiques e lindas, mas é a presença de Deus, é convidar Ele a estar ali. Esse livro me fez pensar até sobre a criação dos meus filhos e que olha que eu ainda nem tenho filhos. Eu tenho uma outra visão sobre a criação e é muito legal que ela dá alguns exemplos do que ela fez na vida dela. Ela brinca que a mãe dela fazia competição com ela e o irmão dela sobre quem terminava de fazer as coisas primeiro, tinha direito a um ir embora e o outro ficar ali arrumando as coisas sozinhos. Ela falava que eles brincavam de corridinha em volta da mesa, de competir quem guardava as coisas primeiro. Isso tudo virou memória e uma memória que vai ficar pro resto da vida, aquela memória gostosa de se lembrar pro resto da vida. Para pensar, pelo menos na minha vida, um dos melhores momentos que eu tive em família sempre aconteceu
aconteceu em volta da mesa. Assim como momentos difíceis, né, assuntos a ser tratados difíceis sempre acontecem em volta da mesa. Mas o que a Dave trata aqui neste livro é que a mesa precisa ser um lugar de segurança, um lugar onde os seus vão se sentir confiáveis para falar de coisas boas e também de coisas ruins. Bom, eu já tô pondo em prática isso daqui, pelo menos quase todas as nossas refeições são feitas à mesa. Sempre que eu convido alguém para cá, como eu falei, eu sempre preparo o ambiente, eu oro, eu peço para Deus mais intencionalidade, até ali no fazer as refeições eu oro em cima dos alimentos. Tudo isso eu tenho um cuidado maior. Mas e você? Você tem negligenciado a mesa ou não? Você sempre teve esse cuidado? Se tiver, me conta algum fruto aí desses momentos à mesa aqui no comentário. E se não, comenta aí se você vai mudar. Se isso de uma maneira geral vai fazer você mudar essa sua ação. E de todo o coração, mude. É uma das melhores coisas que você vai fazer para sua família. Só para finalizar, eu acho muito importante pontuar isso daqui. Nós mulheres temos essa responsabilidade. Não adianta nada esperarmos isso dos homens. Nós mulheres temos essa doçura, esse cuidado, esse zelo com a casa. Eu não tô falando de você ser muito paparicadinha e isso e aquilo, mas eu estou falando que sobre nós mulheres foi derramado esse cuidado e esse zelo, sabe, de organizar e de planejar as coisas. Então às vezes falta planejamento e muitas das vezes a culpa tá aqui com a gente, né? Não vai ser o seu esposo, não vai ser o meu esposo que vai falar, amor, vamos organizar a nossa agenda. Isso, na verdade, sempre parte da mulher. E você, como uma mulher madura, você vai parar de cobrar os outros de fazer isso e vai começar a fazer. Isso é maturidade. Nós precisamos ser mulheres maduras no nosso casamento, no nosso trabalho, onde nós estivermos. E parar de buscar sermos mimadas, sabe? Só vamos fazer quando ele fizer, só vou fazer quando eu ver ele fazendo. Vamos parar de ser assim, sabe? Nós somos mulheres maduras. E mulheres maduras, elas fazem porque a gente entendeu que isso é o ministério, que isso é a vontade de Deus, e com certeza nós colhemos frutos. O meu casamento é um exemplo disso. Eu comecei fazendo não vendo e não ouvindo elogios, e hoje é uma das coisas que eu mais vejo e ouço, porque foi construído. Eu não desisti e eu não fiz esperando isso, sabe? Então é isso. Se vocês querem ler um livro que vai mudar muito a sua vida, você vai mudar muito o seu pensamento sobre família, sobre casa, sobre o seu chamado como mulher, sério, começa por esse livro aqui. Ele realmente ele bate carinha, sabe? Ele mostra o erro, mas mostra como resolver esse erro também. Quando você terminar de ler, me conta o que você achou. Eu amo falar sobre esse livro de verdade. Nós fizemos o encontro do clube de leituras e por mim eu teria ficado 2 dias falando sobre esse livro assim, sem parar. Mas como nós temos compromisso, somos mulheres adultas, né? Tive que despedir das minhas amigas e cada um foi para sua casa. Mas foi um tempo muito legal. Vejo e estou vendo frutos, não só na minha vida, mas na vida de várias dessas mulheres que estão lendo esse livro, que leu esse livro juntinho comigo. Tá bom? Então é isso, diquinha, né? Um novo quadro aqui no YouTube, né? Nem tinha falado sobre isso, enfim. Vou trazer algumas resenhas de alguns livros. Me conta aí se tem algum livro que você quer que eu leia, me indica aí alguma coisa também. Vai ser um prazer partilhar dessas coisas com você. É isso, gente. Não esquece de ativar o sininho para você receber as notificações sempre que chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve, deixa sua curtida também e comenta o que você achou. E te espero lá no Instagram também. Lá minha vida tá mais no ao vivo. Acho que você também vai gostar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!